Meus irmãos, nós anteriormente vimos um panorama sobre o discurso de Paulo, que vai desde o verso 18 do primeiro capítulo até o verso 23 do capítulo 3. Na realidade, vai até a frase terminando 24, mas o 24 já é novamente uma palavra de bênção. Do 18 ao 23, falando a respeito de não haver um justo, nem um sequer, e de todos carecerem da justiça que vem de Deus por graça. Carecemos de graça para sermos salvos. Depois, na última oportunidade, nós vimos que pregar sobre a ira divina é indispensável para que nós possamos compreender o Evangelho. O tema da ira divina é constante em todas as Escrituras. Paulo expôs aqui, e não somente aqui, mas ao longo da sua carta aos Romanos e nas suas demais cartas. Todos os profetas falaram a respeito disso, até o último, João Batista. Depois deles, os apóstolos, os demais servos de Deus ao longo da história da igreja. E por que não lembrar o principal, o próprio Salvador? Todos eles falaram bastante a respeito do juízo de um Deus amoroso, porém irado. Conforme o nosso saudoso Sproul afirmou, ele diz o seguinte: as boas novas são um anúncio feito a pessoas que estão universalmente debaixo da acusação de Deus e expostas à sua ira. Nós, meus irmãos, não conseguimos apreciar verdadeiramente o Evangelho sem contrastá-lo com a má notícia, mesmo porque não há pregação de boas novas sem nós iniciarmos pelas más notícias, que é a condição do homem pecador diante de um Deus justo e santo. Assim, vejamos mais uma vez aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós, em nome de Cristo Jesus, vamos a Ti humildemente pedindo que o Teu Santo Espírito nos auxilie, nos guie, desperte o nosso entendimento, nos confronte, nos fira, nos sare pela Tua Santa Palavra. Senhor, que o entendimento deste assunto tão solene, tão importante, tão sério, tão urgente, desperte naqueles que não são salvos o desejo por Ti e o entendimento que sem Ti perdidos estão. E que naqueles que já são Teus, Senhor, esse entendimento mais profundo possa despertar temor à Tua santidade, mas um temor de um filho diante de um Pai santo, justo e amoroso. E que desperte em nossos corações também o agradecimento e que faça brotar em nossos lábios o louvor do qual Tu és digno em todos os momentos da nossa vida. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o nosso pedido.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, então, nós veremos qual é a natureza da ira de Deus e contra o que e quem, o Senhor está irado. Porque Ele está irado contra alguma coisa e está irado contra alguém. Depois nós veremos que a sua ira, ela é revelada do céu, portanto, ela não é objeto de discussão, ela é objeto de fé. E em seguida veremos como e quando esta ira é revelada. E veremos também qual foi a maior revelação da ira santa e justa de Deus. Por fim, nós faremos algumas aplicações desta doutrina, porque não basta nós compreendermos essas coisas. Ela tem que nos levar a ações e entendimentos. E que Deus seja benevolente conosco nesta manhã. Meus irmãos, essa é a terceira mensagem sobre esse tema. E já adianto para os senhores que não será a última. Falar a respeito da ira de Deus não é popular. E talvez para alguém que me ouça pode parecer até que eu estou abusando, Pode parecer que eu seja daqueles pastores que gostam só de falar de um Deus irado, e não é verdade. Para começo de conversa, é Paulo quem dedicou quase 3 capítulos inteiros falando sobre isso. O apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não eram judeus, ou seja, o nosso apóstolo. Temos um apóstolo para chamar de nosso, e ele já morreu faz muito tempo. Nós temos observado, meus irmãos, que ideias e conceitos errados ou superficiais a respeito do pecado e da ira de um Deus justo, isso tem causado confusão, ignorância sobre um tema que é deveras importante para todos nós. E isso tem feito que seja diminuída a apreciação e a gratidão e a ação de graças pela graça que nós recebemos. Por essa razão, nós veremos o verso 18, quase que palavra a palavra. E, a princípio, notemos o termo que inicia o verso 18, que ele faz uma ligação com os anteriores, porque ou pois, dependendo da tradução. Por que eu estou enfatizando isso? Porque esse termo ele não deve ser desprezado e, infelizmente, algumas traduções não colocam ele. E esse termo tem que ser traduzido de maneira correta. Algumas traduções, infelizmente, iniciam com porém. E aí o que nós temos? Nós temos meu Deus, escapou a palavra. Uma oposição, como se Paulo estivesse falando uma coisa, porém, opondo outra, mas não é isso que ele está fazendo. Ele não está opondo a revelação da ira com a revelação da justiça que vem de Deus por meio do Evangelho. Muito pelo contrário, o que o apóstolo está fazendo é afirmando a necessidade do Evangelho. E por isso esse porquê é muito importante. Ele argumentou de tal maneira: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Tudo bem, Paulo, poder para quê? Para a salvação. Paulo, mas salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Como que se dá essa salvação? Pela fé no Evangelho, onde é revelada a justiça que vem de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. E então chegamos no verso 18. Por que isso é importante? Por que nós precisamos saber disso? Por que nós precisamos estudar isso? E aí Paulo afirma o porquê. Porque Deus está irado contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Assim, o nosso primeiro ponto é tratar sobre a ira de Deus. E em primeiro lugar, vamos ver que a ira de Deus, o que é a ira de Deus, como que nós podemos definir a ira de Deus. E aí, crianças, eu peço que vocês prestem atenção um pouquinho aqui em mim, porque nós estamos falando a respeito de Deus irado. E quando nós afirmamos que Deus está irado, nem as crianças, na sua inocência, e nem nós, adultos, um pouquinho mais rebeldes, devemos imaginar Deus como alguém zangado, como alguém furioso, como alguém de mau humor, como alguém quase perverso. De maneira nenhuma. Mesmo porque Paulo vai falar no capítulo 2 de Romanos, no verso 4 ou no 6, agora
não lembro. Como que Deus é bondoso, como que Ele é paciente, como que Ele é tolerante com a humanidade. Falar sobre Deus estar irado causa certo desconforto, inclusive entre os crentes. Nós lembramos lá do Sermão do Monte, onde Jesus ele comparou a ira ao assassinato. Mas note o seguinte, mesmo nós sendo pecadores como somos, quando nós observamos um crime hediondo, ou uma injustiça, nós sentimos aquilo que nós chamamos de ira justa, né? Não, eu estou irado com essa injustiça, com este crime hediondo. Paulo, inclusive, meus irmãos, nos ensinou que nós podemos nos irar sem pecar. O que ele diz? Irai-vos e não pequeis. Ou, em outra tradução, não pequem ao permitir que a ira os controle. Calvino vai dizer que a ira, se guardada há muito tempo, leva ao ódio. E a gente pode falar isso a respeito de Deus. Deus está irado há muito tempo. E isso levou ele a odiar alguma coisa e nós vamos ver o quê. Contudo, nós temos que analisar o seguinte. A ira de Deus, ela não é descontrolada como a nossa. Deus não precisa de um aviso, você pode se irar, mas não peque. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, ele se irou, mas jamais pecou. Mas a nossa é descontrolada. A ira de Deus, meus irmãos, ela não pode ser medida, ela não pode ser comparada sob a perspectiva da nossa ira humana, poluída pelo pecado. Nós não podemos associar Deus a nenhuma ideia de paixão humana, dos nossos sentimentos que foram poluídos pelo pecado. Tanto que Tiago vai escrever o seguinte: todo homem seja tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse é o problema da nossa ira. Não opera a justiça de Deus. Mas Paulo está conectando a ira de Deus com a justiça. Sendo que essa justiça é uma resposta de um Deus benevolente para aqueles que estão debaixo da sua ira. Irmãos, os nossos sentimentos, eles estão deformados pela nossa natureza pecaminosa. Somente a ira de Deus, ela é causada por uma bondade perfeita. E essa bondade e perfeição e justiça, essa indignação pura, justa e santa de Deus, é uma manifestação positiva de desprazer divino. A ira de Deus é santa, é desejável. Em segundo lugar, qual é o objeto da ira de Deus? A quem essa ira se refere? A ira de Deus é uma expressão do amor de Deus. Sério, pastor, que você está falando isso? Estou falando. A ira é uma expressão do amor de Deus. Acompanhe a linha de raciocínio comigo. Porque Deus ama a sua glória, a glória do seu nome, e porque Deus ama a sua criação, Ele necessariamente deve reagir com ira contra tudo aquilo que se opõe à sua glória e contra tudo aquilo que busca destruir a sua criação. Por isso que sua ira é uma expressão do seu amor. John Stott, ele afirmou que no conflito moral, o contrário de ira não é amor. O contrário de ira seria neutralidade. E ele assevera: Deus não é neutro. Deus não é isentão. Pelo contrário, continua, a sua ira é uma hostilidade santa contra o mal. É uma manifestação da sua recusa em suportar este mal ou em entrar em acordo com este mal. E é o seu justo julgamento contra o mal. Para Deus, meus irmãos, o pecado é abominável. Por quê? Porque é uma afronta contra a sua soberania. É uma afronta contra a beleza da santidade de Deus.
É uma afronta contra a sua majestade soberana, de rei sobre todas as coisas. Nós compreendemos a gravidade do pecado quando nós avaliamos a terrível reação de Deus contra o pecado, odiando toda impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Porque o pecado precisa de um agente. Deus odeia o pecado, muito bem, mas Paulo está dizendo que ele está irado contra a impiedade e injustiça dos homens. Assim, em terceiro lugar, o homem é pecador. Veja comigo, o pecado não é algo abstrato. O pecado, ele precisa de um agente concreto. O pecado não é um espírito, uma nuvem, uma ideia que paira sobre uma humanidade neutra, que às vezes baixa esse pecado. Não. A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores. Portanto, não é contra um pecado subjetivo no ar, etéreo, que Deus está irado. Mas Deus está irado contra pecadores, estando todos expostos a essa ira santa e ao justo castigo de Deus. Meus irmãos, o único homem sem pecado nesta terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E fora de Cristo, não há ninguém que seja justo, não há ninguém que ame a Deus e não há ninguém que busque a Deus, sendo, portanto, todos inexcusáveis, indesculpáveis. A ira de Deus é a justiça fora de Cristo e sem Cristo. Frase do Karl Barth. Eu cito até Barth, o nosso neoconservador, ajuda aí, gente, neo-ortodoxo. Mas essa frase é maravilhosa. A ira de Deus é a justiça fora de Cristo. Por quê? O que é o Evangelho? É a justiça que vem de Deus. Mas aqui é fora de Cristo e sem Cristo. E por conta disso, meus irmãos, este assunto é tão urgente. Porque ai daqueles que estão fora de Cristo, ai daqueles que estão sem Cristo. Porque o povo de Deus, o Evangelho, ele revela o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como diz Paulo em Romanos 6. Mas ao incrédulo, os céus revelam o justo pagamento de Deus ao pecador. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Assim avancemos para o nosso segundo ponto. A ira de Deus é revelada. Em primeiro lugar, ela tem origem celeste. A ira de Deus é revelada do céu. Na cultura judaica, a expressão do céu, ela refere-se diretamente ao próprio Deus. Essa ira, meus irmãos, vem de cima. Essa ira vem do trono daquele que é totalmente justo, totalmente santo e que não pode tolerar passivamente o mal. Deus não pode, para ser Deus bom, para ser Deus amor e para ser Deus justo, Ele não pode olhar para o mal e dizer, deixa para lá. Ele precisa se envolver e precisa dar uma resposta. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos afirmando que Deus está acima de tudo e de todos. Não é uma referência geográfica. Existe até as pessoas que gostam de discutir. Não, Paulo foi no terceiro céu, tem o primeiro céu. O primeiro céu é o que a gente vê. O segundo céu é onde estão as potestades. E o terceiro céu, onde... Para de fazer geografia celestial, filho. Tem tanta coisa mais importante para ver. Não é uma referência geográfica, mas é uma referência de uma reverente constatação do poder de Deus, da realeza de Deus, da majestade de Deus,
da autoridade de Deus, da santidade de Deus, que tanto é imanente, está entre nós, e por meio do seu Santo Espírito nos crentes está dentro de nós, como é transcendente, está nos céus, está acima de todos. Isso significa, meus irmãos, que se a origem desta ira é celeste, está acima de todos, então é impossível escapar dela. Porque nós não encontraremos lugar algum que nós não estaremos abaixo dos céus. Da mesma forma, é impossível nós encontrarmos salvação em qualquer outro lugar, pois Deus está sobre todos e em todos os lugares. Isso nos dá uma resposta interessante àquelas perguntas: mas aquele povo distante, que não ouviu o Evangelho, mesmo nos lugares onde o Evangelho ainda não chegou, há um céu acima deles, de onde esta ira é manifestada. Concluímos então que em qualquer região do mundo, o único lugar que o homem pode encontrar salvação é no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e em nenhum outro lugar. Segundo lugar, sendo revelada, não se discute. Isso é muito interessante. O Dr. Lloyd Jones, ele escreveu algo que eu nunca havia pensado. Ele disse o seguinte: prestem atenção que isso aqui é maravilhoso. Nós não podemos provar a veracidade da ira de Deus por meio de argumentos comuns, como também nós não podemos provar a veracidade do Evangelho da graça redentora de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem isso? Você não consegue provar por argumentos lógicos a ira de Deus. Você não consegue também provar que o Evangelho é verdade com argumentação. Isso é fantástico, irmãos. Isso é glorioso. Mas por que é glorioso? Porque ambos foram revelados. Nós estamos tratando com revelação, o povo da Bíblia, com revelação especial, com Deus se revelando a nós. Nós não perguntamos se a ira de Deus existe. Nós cremos que ela existe, porque a Bíblia nos diz que ela existe. Paulo escreveu que no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus. O Evangelho está registrado aonde para nós? Nas Escrituras. É revelada a justiça que vem de Deus, da fé para a fé. Verso 17. E agora que a ira de Deus é revelada dos céus. Há um paralelo perfeito entre revelação. E se nós cremos numa revelação, e eu espero que todos creiam na revelação do Evangelho, nós devemos crer na outro aspecto de revelação. Nós não provamos, nós sabemos que existe porque está registrado. E se nós amamos o Evangelho, nós devemos também amar quando lemos a respeito da ira de Deus. Porque ela foi revelada com toda a autoridade, poder, glória e majestade de Deus. O termo revela ainda é muito interessante, porque significa que esta ira, ela não está encoberta, ela foi descoberta, ela é tornada desconhecida. Assim como as nossas palavras revelam a condição do nosso coração, muitas das ações divinas revelam a indignação do Senhor. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, normalmente nós pensamos em eventos escatológicos, apocalípticos. Escatológico significa do fim das coisas. Nós pensamos nos últimos dias. Contudo, meus irmãos, conforme Paulo escreveu, esse julgamento ele já está presente no mundo, tanto de formas sobrenaturais, quanto de formas ordinárias no nosso dia a dia. Assim vejamos em terceiro lugar, quando a ira de Deus é revelada. A revelação da ira divina, ela vem acontecendo desde a queda. Desde a queda.
No grego, esse verbo, traduzido como revelada nas nossas escrituras, ele está num tempo que se chama presente contínuo, para os irmãos compreenderem. Não só presente, mas um presente contínuo. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que a ira de Deus, ela está continuadamente se manifestando, continuadamente se revelando, como um processo presente que se repete sem cessar, segundo o estudioso. Hendrickson traduziu assim: a ira de Deus está sendo revelada. Outro estudioso traduziu assim: a ira de Deus está irrompendo do céu. Agora, por que essa revelação é contínua, pastor? Porque o pecado é contínuo. O pecado é contínuo. E o pecado atrai a ira de Deus. Ainda que a Bíblia aponte para o futuro, e nós não podemos desprezar isso, a ira futura, a ira que há de vir, o grande e terrível dia do Senhor, que será derramada no juízo final. O ponto de Paulo aqui é que a humanidade ela pode testemunhar no seu dia a dia esta ira sendo derramada em alguma medida e de alguma forma antecipada no nosso dia a dia, no dia a dia deste mundo. E isso é um testemunho para todas as pessoas. Ela está bem próxima de nós e somente não tem sido para nós mais desagradável, porque ela tem sido refreada pela graça divina. Nas próximas exposições, nós vamos ver como que Paulo trata dessa punição com aqueles termos que a gente já pincelou por alto. Deus entregou, né? Nós vamos ver essa entrega de Deus, significando um abandono justamente desta graça restritiva de Deus. Deus tirando a mão e deixando um fluxo maior de pecado acontecer. Deus dando corda e levando os cães a irem mais longe. Mas hoje nós vamos ver alguns exemplos que revelam a ira divina. E esse é o meu quarto ponto, como ela é revelada. Eu quero iniciar com uma frase do puritano Matthew Henry que diz assim, prestem atenção nos termos que ele usa que são maravilhosos. Os julgamentos de Deus, eles são executados sobre os pecadores. E eles não brotam do pó, e nem ocorrem por casualidade, e nem devem ser atribuídos a causas secundárias. Ao contrário, são uma revelação do céu. Os julgamentos que Deus executa são uma revelação do céu. E aí eu vou novamente estender minha mão ao Dr. Lloyd Jones e deixar ele guiar em alguns apontamentos que ele fez, que são muito interessantes, do testemunho da revelação desta ira. A ira é revelada para nós, meus irmãos, pela voz da consciência. A nossa voz da consciência revela a ira de Deus. Todos os homens aprovam, de alguma maneira, que o mal deve ser punido. O mal para eles pode ser relativo no que é mal ou não, mas o mal deve ser punido, né? Dá um exemplo para ilustrar. Aquelas pessoas que são contra a pena de morte acham que as pessoas que discordam delas devem morrer, porque as pessoas que discordam delas são más, e essas pessoas devem morrer. Mas eu sou contra a pena de morte, né? Qual é o nosso problema? É que somente o mal do outro deve ser punido, nunca o nosso. Mas isso é uma conversa para uma outra mensagem. Todos os homens concordam que o mal deve ser punido. Eu lembro, meus irmãos, deixa eu falar uma experiência, para ilustrar uma experiência pessoal. Eu lembro que lá do alto dos meus 3 anos de idade, e essa é a lembrança mais remota que eu tenho, tá? Eu estava no meu berço e eu estava fazendo alguma coisa. Não me pergunto o quê, não interessa o quê. E a minha avó apareceu no quarto, de repente. E eu imediatamente parei de fazer o que estava fazendo. Mas não só isso, eu dissimulei e fiz que estava fazendo outra coisa. Né? Foi a primeira vez que eu senti
o meu coração acelerar. Isso me marcou profundamente. Eu não sabia o que eu estava fazendo de errado. Eu não tinha uma dogmática elaborada sobre o que era certo ou era errado. Eu não tinha conceitos profundos do que era certo ou errado, mas eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, ainda que eu não soubesse o porquê. Isso é natural dos homens. E de onde que vem esse sentimento de certo e errado? De onde que vem essa consciência de pecado? Vem da ira de Deus que se revela na consciência dos homens. A nossa consciência é uma ferramenta, um dispositivo, é um programa que Deus colocou em nós, executando, para nos mostrar que Ele está irado. Olha, o Augusto Nicodemos, ele diz assim: a nossa consciência revela que existe um Deus e que Deus está irado. Essa revelação, ela está ativa na consciência das pessoas em geral. E é por isso que o sentimento religioso, ele é universal. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, nós encontraremos pessoas que temem um poder superior. Tanto que 99,9%, para não dizer 100%, e as pessoas dizerem que eu estou generalizando, das religiões pagãs, tem algum tipo de sacrifício para aplacar a ira de alguma divindade. E notem que o cristianismo tem a mesma coisa. A única diferença é que nas outras, o homem faz algum sacrifício para Deus. Enquanto que o cristianismo é Deus que faz o sacrifício para o homem. E aí essa diferença é total. Mas entendem? Há uma consciência. Note, quando nós pecamos, meus irmãos, a nossa consciência nos acusa. Imediatamente. Você pode até não se arrepender, mas a consciência te acusa. O arrependimento é obra do Espírito Santo. Sem ninguém falar, sem ninguém saber, somente você e Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 32. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o que aconteceu? Meu corpo definhou. E o que mais? E eu gemia o dia inteiro, dia e noite. Tua mão, a mão de Deus, pesava sobre mim, e a minha força se evaporou como água no calor do verão. Nós sentimos uma sensação de vergonha. Por quê? Porque a nossa consciência revela que nós fazemos algo errado. A consciência é uma forma da ira de Deus ser revelada. Segunda, ela é revelada pela morte. A morte é universal. E ela testemunha a punição de Deus contra o pecado. Vamos para Gênesis. E disse Deus: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza, certamente morrerá. Nós sabemos da história. Adão não obedeceu. Adão comeu. Adão morreu. O que tem a ver isso com a gente? Vamos para Paulo. Paulo explica. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, com ele entrou a morte. A morte é uma revelação da ira de Deus. Paulo continua, que se estendeu a todos, por quê? Porque todos pecaram. Nós estávamos em Adão. E quando eu já encontrei alguém que diz: não, mas eu não concordo que o pecado de Adão seja o meu. Aí você tem um problema, filho. Porque se você não está representado no Éden pelo primeiro Adão, você não está representado na cruz pelo segundo Adão. E aí você está em maus lençóis. Apesar de Cristo ter vencido a morte, e aí eu tenho que evocar o título daquele livro do puritano Owen, A Morte da Morte, na Morte de Cristo. Esse título tem um dedo de inspiração divina, né? É maravilhoso. Cristo venceu a morte. A morte, meus irmãos, é o último inimigo que todos nós enfrentaremos. Como retratado por Bunyan, lá no Peregrino, o rio que nós vamos ter que atravessar. Nós vamos ter que atravessar. Para alguns mais fracos, o rio é mais
raso, para outros mais fortes, ombros mais largos, é um rio mais cabuloso, mas vamos todos ter que atravessar. Agora, o que acontece? A morte, ela não pode nos destruir, a morte não pode nos segurar, a morte não deveria nos assustar, porque Cristo venceu e todos passaremos por ela, e a morte é uma testemunha da revelação da ira de Deus. Terceiro, ela é revelada nas consequências do pecado. Vamos a Gênesis de novo, porque lá isso está muito claro. Diz o seguinte no capítulo 3: E ao homem Deus disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, presta atenção, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento, ou com o suor do seu rosto. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Com o suor do rosto você obterá o seu alimento, até que você volte à terra da qual você foi formado. Meus irmãos, a Bíblia não afirma que o trabalho seja punição pelo pecado, mas a Bíblia afirma que o muito trabalho, que o suor do rosto, que a dificuldade é punição imposta por Deus. Por quê? Porque parte da punição de Deus foi amaldiçoar a sua criação, que geme, ansiando na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A queda, meus senhores, ela teve consequências cósmicas. Não é só no homem. Em todo o habitat do homem, todo o nosso mundo foi afetado. Pois logo que o homem pecou, pragas, pestes, ervas daninhas, dores, moléstias, violência, dificuldade, todas essas coisas entraram no mundo. Inclusive as enfermidades são consequências diretas da queda. Veja, eu não estou dizendo que se você está doente porque pecou e Deus pesou a mão sobre você imediatamente. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando nós estamos doentes, ou quando nós vemos alguém doente, ou quando nós vemos algum querido nosso morrendo, nós devemos lembrar que essa doença e que essa morte que entrou no mundo é uma revelação da ira de Deus. E que aconteceu porque nós pecamos. E isso deve nos levar a odiar o pecado. Não a morte, não a enfermidade, mas o pecado. Essas consequências são uma revelação da ira de Deus. E se a queda, para consolar os irmãos, teve consequências cósmicas, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo também tiveram. O nosso Senhor irá restaurar todas as coisas. E vai ser melhor. Porque com a queda nós perdemos um jardim paradisíaco. Mas na restauração de todas as coisas, na redenção de todas as coisas, o Senhor nos dá a mão e nos guia por um deserto da nossa vida, até que por fim nós venhamos a desfrutar de uma cidade celestial. Não será mais um jardim, mas uma cidade. Olha que gloriosas as palavras que Deus usa. E essa eu devo ao reverendo Heber Campos. Quarta revelação da ira de Deus é nos grandes eventos de juízo. A história bíblica está repleta de demonstrações da ira divina sendo revelada. E nós não podemos ler as Escrituras sem ver essas coisas. Lembremos do dilúvio, onde toda a humanidade foi exterminada. Por quê? Porque o pecado tornou-se insuportável para Deus. Às vezes a gente olha para a nossa sociedade, a gente se desespera e a gente tem aquele sonho utópico, reacionário, né? O passado era tão bom. Não era não, irmão. Não há nada novo debaixo dos céus. O negócio ficou tão feio, a medida da ira foi tão grande que Deus disse, não, eu vou resetar isso aqui. Lembremos também do episódio da Torre de Babel, né? E a Torre de Babel é muito semelhante em alguns aspectos ao povo de Deus em Jerusalém depois de Pentecostes. Qual foi a ordem de Cristo?
vão por todo mundo espalhando o evangelho. O que os discípulos fizeram? Se aninharam em Jerusalém. Se de um lado Deus faz a confusão na Torre de Babel, em Jerusalém ele envia uma perseguição para que seja espalhado o evangelho pelo mundo. Deus é maravilhoso. Lembramos da destruição espetacular de Sodoma e Gomorra. Que terrível que foi. Lembremos também as constantes derrotas de Israel para os povos que habitavam ao seu redor. Às vezes eram povos menores, menos qualificados, como por exemplo os filisteus. E Deus punia, na sua ira, o seu próprio povo. Como foi também com o cativeiro babilônico. São tudo revelações do juízo divino contra o quê? A impiedade e injustiça dos homens. Veja, na última exposição de Mateus, lá no capítulo 12, eu pincelei, eu sugeri uma outra revelação de juízo. Aquela geração má e adúltera, Jesus disse, a gente vai ver isso mais para frente, mas eu só dei uma pincelada, né? Ela foi destruída. Jesus disse que a condição dela seria pior do que inicial. Seria pior do que antes de Jesus estar ali e haver aquela demonstração toda da graça. E o que houve no ano 70? Jerusalém foi destruída. Aquela geração má e adúltera recebeu uma revelação no próprio lombo da ira de Deus. E nós temos esse registro. Tudo isso foram terríveis e grandiosas revelações da ira divina. Mas em quinto lugar, nós vemos que ela é revelada também na história geral. Nas próprias Escrituras, nós lemos o terrível juízo de Deus sobre diversas outras nações pagãs, não só sobre o povo de Israel. E nós devemos ver no nosso dia a dia, hoje, meus irmãos. Hoje, quando ditaduras e guerras ao longo da história aparecem, é juízo divino. E notem o que eu vou falar aqui. Tanto a ascensão quanto a queda são demonstrações da ira de Deus. Entendem isso? É os dois movimentos. Quando Deus traz uma situação calamitosa, é uma demonstração de ira. E quando Deus pune e derruba aquele que trouxe a situação calamitosa, lembram de Nabucodonosor, lembram da Babilônia. De novo é a ira. Então assim, a ascensão e a queda de monstros como Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, a ascensão e queda de regimes totalitários como fascismo, socialismo, comunismo. Você não vai falar nazismo? Nazismo é um comunismo com sotaque alemão. Tudo isso revela o juízo de Deus. Terremotos, tsunamis, furacões e outros eventos catastróficos, além de pestes e pandemias. Meus irmãos, prestem atenção, lembram da frase do puritano Matthew Henry no início. Todas essas coisas são muito mais do que terríveis demonstrações da fúria da natureza. São revelações da ira de Deus contra a impiedade e injustiça do homem, porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Mas eu preciso fazer uma observação. Nesses casos, sempre há muitas vítimas, né? A gente não fica feliz com isso. E essas vítimas, elas são sempre tratadas como inocentes, né? Tantos inocentes morreram. E qualquer ligação que a gente faça dessas tragédias, seja de uma guerra, seja de um regime opressor, ou seja de um tsunami, sempre que a gente faz associação ou ligação disso com Deus agindo, a gente recebe aquele tipo de resposta que não, Deus jamais ele permitiria que inocentes sofressem. A gente sempre ouve isso. Só que aí tem um problema esse raciocínio. E eu já falei sobre isso esta manhã. Por quê? Porque houve apenas um inocente que colocou a planta dos pés sobre essa terra amaldiçoada por Deus. Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus. Só ele foi inocente. Não há ninguém outro inocente.
Quando há uma tragédia e há vítimas, e nós devemos lamentar por essas vítimas, mas nós não podemos classificá-las como, tantos inocentes. Não, inocente é Cristo. E qualquer outro que eu atribua essa qualidade, eu estou diminuindo Cristo. Entre os homens não houve e jamais haverá um justo sequer, apenas pecadores. E sobre eles, então, não ocorre nenhuma tragédia. Sobre a nossa vida não ocorre nenhuma tragédia que fuja uma vírgula daquilo que Deus decretou, daquilo que Deus determinou. Deus controla todas as coisas, Ele possui, meus irmãos, um propósito definido para cada partícula de pó que está orbitando ao nosso redor. Então, meus irmãos, aquilo que para nós parece desordenado, caótico, nada mais é do que um desenvolvimento de uma grande sinfonia, cujo tanto o compositor quanto o maestro é o nosso Deus. E está perfeito. Não há nem nada que desafine os decretos de Deus, por mais terríveis e desordenados e caóticos que eles possam nos parecer. Um dia todas essas tragédias terão um fim. Um dia toda lágrima será enxugada. Um dia o mal será para sempre não somente punido, mas excluído, e a terra será restaurada. Sexta revelação, pelo efetivo castigo imediato do pecado. Há isso também. A ira de Deus ela pode se manifestar contra a impiedade e injustiça imediatamente. A Bíblia revela isso. Não sou eu que estou inventando. Nós lemos sobre isso com Miriam, com Uzá, com Ananias e Safira. A ira de Deus punindo imediatamente logo após o pecado. E continua acontecendo ainda hoje, meus irmãos. Quando um pecado recebe uma imediata punição de Deus. Seja com doenças, seja com consequências daqueles aqueles atos pecaminosos. Essas coisas não são acidentais. Elas são a ira de Deus sendo manifesta, revelada. Paulo escreveu o seguinte: lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e o seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Olha que interessante isso. O que Paulo está dizendo? Que alguns pecados eles permanecerão cobertos até o dia do juízo e será castigado lá. Tudo será punido e castigado. A conta final vai ser acertada perfeitamente lá. Mas em alguns casos, Paulo diz, os pecados de alguns se tornam evidentes e o seu julgamento é inevitável. É na hora. Um irmão me contou uma história terrível semana passada. Um homem, ele entrou na igreja e se mostrou muito piedoso, e a liderança da igreja, inocente, acreditou naquela piedade. E esse homem então começou a aprontar dentro da igreja, seduzindo várias jovens. E eu não preciso dizer o final disso. Então o presbitério chamou esse homem para aplicar uma disciplina. E quando foi confrontado com o pecado, ao invés deste homem se arrepender, o que ele fez? Ele enfrentou, ele afrontou, ele ameaçou o presbitério e a igreja. E saiu de peito estufado. O que aconteceu? Ele saiu da reunião, a reunião continuou, e ao final os presbíteros oraram. E um dos presbíteros, um ancião, um senhor simples, ele se lembrou que Paulo entregou alguns para Satanás. E quando ele foi orar, ele disse assim que, olha, eu não compreendo, Senhor, exatamente o que é esse entregar para Satanás. Mas está no texto bíblico. E nós aqui oramos e entregamos este homem para Satanás. Naquela mesma noite, este homem morreu. Esse sujeito morreu de causas inexplicáveis.
que é isso, irmãos? A ira de Deus, ela revela-se às vezes imediatamente pelas consequências do pecado. Sétimo, é revelada na decadência da sociedade. Quando nós olhamos, e nós vamos tratar disso mais à frente, mais profundamente, mas quando a gente olha o estado do mundo atual, a gente erra quando a gente diz assim, está na hora de Deus vir e acabar com isso tudo. Porque Deus tem o seu momento certo. E o que está acontecendo já é uma manifestação da sua ira. Nós lemos no contexto aqui de Paulo, que porque o homem desprezou a Deus, eles se afirmaram sábios. E por se afirmarem sábios, tornaram-se tolos. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências, às cobiças dos seus corações. Mais à frente, por isso Deus os abandonou às paixões infames. À frente, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus também revela a sua ira, abandonando o homem à decadência moral e à miséria, algo que nós vemos nos nossos dias, e isso é juízo e punição. Quando nós lemos aquelas barbaridades que nós lemos e a lágrima brota no canto do olho, nós devemos calibrar essa lágrima e odiar o pecado e temer a Deus que está revelando a sua ira. Assim, em quinto lugar, meus irmãos, vamos ver a maior revelação da ira de Deus. A cruz, senhores, foi a maior revelação de indignação, de ira divina vindo do céu. A cruz mostrou a ira de Deus em cores vibrantes e contrastantes. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a ira divina sendo derramada sem misericórdia, sem medida, sem compaixão, sem atenuante, mas sendo derramada integralmente sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A punição de Deus sobre o nosso pecado, porque Jesus estava levando o nosso pecado, ela foi tão terrível que o nosso Salvador clamou, bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Foi a maior demonstração, revelação da ira de Deus sobre essa terra. Só que foi também a maior demonstração do amor de Deus. Contudo, para que nós possamos ver com clareza esse amor revelado na cruz do Calvário, nós precisamos ver primeiro a ira de Deus contra o pecado, porque sem termos uma ideia de quão grande é o juízo de Deus, quão profundo é o juízo de Deus, nós jamais teremos a menor ideia de quão grande e quão profundo é o seu amor. Ao olharmos para a cruz, nós devemos aprender como o pecado é abominável para Deus. Como Deus odeia o pecado, e nós temos que usar esse termo, sim, Deus odeia o pecado, e como Deus jamais poupará o culpado. Deus não vai dar um jeito. Se agradou a Deus moer o seu filho, quando ele carregava o nosso pecado. Imagine o que será daqueles que estão sem Cristo. Imagine o que será daqueles que não tiveram a sua dívida paga por Cristo. Imagine o que será daqueles que continuam pecando e pecando e pecando, enquanto o juiz do universo vai represando toda a sua ira e indignação. Por conta disso, meus irmãos,
É importante nós compreendermos o que Paulo está dizendo aqui. Por conta disso, nós temos enfatizado a ira e o juízo de Deus. A ira de Deus não é uma expressão apenas para nos atemorizar, apenas para fazer a igreja tremer, mas meditar sobre ela e olhando para ela através da cruz, vai nos conduzir ao arrependimento e à glorificação daquele que tanto nos amou. Ao mantermos os nossos olhos fixos no nosso Salvador, vai nos encher de alegria pelo perdão imerecido que nós recebemos, completamente imerecido, de tal maneira que nenhuma aflição que nós suportarmos nessa vida vai poder tirar essa alegria, essa gratidão. Nós vimos que a justiça de Deus é evidente na história, sendo a sua justa retribuição ao pecado, à impiedade e injustiça dos homens. Meus irmãos, como disse certo teólogo, Deus não é um vozinho que está olhando as peraltices dos seus netinhos. Outro estudioso disse que Deus não é um espectador ocioso dos eventos mundiais, alguém que está vendo tudo o que está acontecendo e não faz nada. Ele está soberanamente ativo e quando a prática do pecado chega a certa medida, recebe o devido juízo. Verdadeiramente, certo homem disse uma frase que nós devemos guardar no nosso coração: a história do mundo é o julgamento do mundo. A história que nós vemos é o julgamento deste mundo. Passemos às aplicações. Primeira, o pecado é universal. O pecado pertence à humanidade. Essa é uma verdade solene. Todos os homens, exceto Jesus, são pecadores, culpados, indesculpáveis perante Deus. Todos nascemos debaixo da ira divina. Todos nascemos como inimigos de Deus, condenados. Todos. Isso precisa ser compreendido e crido. Um dos maus da igreja hoje, ou daquilo que se chama igreja, é não compreender isso e ter uma visão deturpada de Deus, de Cristo, da graça, do que é ser igreja. Esse contraste entre a nossa condição natural, como nós nascemos, e aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo, esse contraste é a base do Evangelho. E reconhecer o problema é parte da solução. Jesus disse que não veio pelos sãos, veio pelos doentes. O que ele estava querendo dizer? Que existem alguns que são sãos? Não. Mas alguns, se achando sábios, se tornaram tolos, estão morrendo e acham que está tudo bem. Mas nós precisamos reconhecer. A ira divina se revela contra toda a nossa impiedade e injustiça. É assim que nós devemos ler esse texto. É fácil nós terceirizarmos, apontarmos o dedo, dizermos obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse ou aquele. Segunda aplicação, a incredulidade é um agravante. Para acreditarmos nesta doutrina, nós não devemos esperar, como os fariseus e os mestres da lei esperavam, um sinal do céu. A ira se revela do céu, então enquanto eu não ver alguma coisa do céu, orar, Senhor, queremos ver um sinal da tua. Não é assim. A ira que é revelada do céu, ela não se apresentará sempre como fogo do céu. Às vezes sim, mas mesmo assim, nós não deveríamos esperar mais misericórdia do que obteve a própria Sodoma e Gomorra. Porque veja, se nós não crermos no Evangelho, como ele está nos apresentado pelo poder do Espírito Santo, ainda que descesse fogo do céu como destruiu aquela cidade corrupta, nós não iríamos crer. E um dia esse fogo vai vir. E aí
vai ser tarde demais. Terceira aplicação. Essa doutrina, ela é desprezada. Infelizmente. Cholet Sproul, ele diz assim: as pessoas escutam pregadores em todos os lugares afirmando que Deus os ama incondicionalmente. Quão terrível é uma meia-verdade. Já se dizia que uma meia-verdade é uma mentira inteira, completa, plena. Paulo diz o seguinte: não se deixe enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Os homens não gostam de associar a palavra ira a Deus, não é verdade? Eles preferem falar sobre assuntos mais positivos, sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas não sobre a sua ira. E principalmente, os homens não querem assumir que o alvo desta ira é a própria impiedade e injustiça. Essa é a razão. Ninguém está preocupado, não se engane. Não podemos fazer Deus parecer malvado. Não. A realidade é, eu até sei que Deus está irado, mas é comigo e... Vamos falar de outro assunto? Vamos falar sobre o amor de Deus? Todavia, é assim que a palavra de Deus revelou o Evangelho. E, meus irmãos, evitar essa doutrina é desprezar uma verdade bíblica. E nós não podemos escolher o tamanho da Bíblia que queremos. Nós devemos amar e crer naquilo que nós recebemos. E nós também não podemos pregar oferecendo salvação sem dizer do que a pessoa precisa ser salva. Nós não podemos fazer justiça à crucificação e à morte do nosso Senhor sem entender o porquê que agradou ao Pai moê-lo. Quarta aplicação. Proclamemos essa que é uma verdade revelada. A pregação do Evangelho, meus irmãos, não é uma discussão. Não é uma questão de ter melhores argumentos. Às vezes as pessoas usam isso como desculpa. Eu não sei o que falar, eu não sei como argumentar, eu não sei fazer essas coisas. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que provar. E vou te dizer mais uma coisa, nós não temos como provar. Nós não precisamos provar que ele é verdade. Nós não precisamos provar que a ira de Deus, a condenação e o juízo que são consequentes são verdadeiros. O que nós temos que fazer é apontar para essa verdade revelada. O que nós temos que fazer é proclamar, é anunciar, é pregar. É isso que nós somos chamados a fazer. E crer na ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o pecador do pecado, porque foi Ele que nos convenceu do pecado. E é Ele que pode convencer outros do pecado, do juízo e da justiça, assim como da graça imerecida de Deus. Quinta aplicação, essa verdade humilha. O nosso mundo está caótico, né? Nós olhamos e nos desesperamos. O mundo vai de mal a pior. O que precisamos fazer? E o homem já quer arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E essa verdade nos humilha. Por quê? Porque a solução não está no homem. Porque a solução não está no que o homem pode fazer. Porque a solução não está em nós termos uma economia melhor, uma saúde pública melhor, uma educação de qualidade, em ter leis mais justas, em nada disso. O problema do mundo é que os homens são pecadores e o pecado atrai a ira de Deus. Portanto, somente a graça salvadora de Deus pode solucionar o problema. Se nós não estivéssemos perdidos, nós não precisaríamos de um Salvador. E todos nós merecíamos a condenação, mas nós não fomos abandonados. Deus enviou o seu Filho na cruz, no mais brutal derramamento da sua ira. Lá nós encontramos a justiça que vem de Deus.
Se você permanecer no seu pecado, você receberá aquele juízo eternamente. Contudo, se nós crermos que Jesus Cristo recebeu sobre si, carregou sobre si a nossa impiedade e a nossa injustiça, que nós temos que primeiro reconhecer que temos, e que Ele levou, então nós seremos salvos. Nós estávamos em Adão e pecamos e caímos em Adão. E todos os eleitos de Deus, presta atenção, se você é um crente, se você é um eleito de Deus, o seu pecado foi punido. Nós fomos punidos. Mas nós fomos punidos em Cristo, porque nós estávamos em Cristo. Por isso Ele pôde olhar para frente e se alegrar com o resultado do seu doloroso sacrifício. Essa é a maior revelação de graça e amor que nós podemos ter. Portanto, arrependa-se e creia. Sexta aplicação, essa verdade traz arrependimento. Toda a humanidade sofre hoje alguma consequência da ira divina. Mas escuta, algo muito pior está chegando, algo muito pior está vindo. Deus está irado com a humanidade, que sem o Evangelho será condenada eternamente. Portanto, nós devemos nos humilhar e devemos dobrar os nossos joelhos hoje, confessando Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Porque Paulo vai dizer em Filipenses 2 que um dia todos se ajoelharão, todos se humilharão, mas eles não poderão confessá-lo como Salvador. Confessar Cristo como Salvador antes do juízo traz salvação, mas naquele dia todos os rebeldes se ajoelharão e serão humilhados debaixo do derramamento eterno da plenitude da ira de Deus. Portanto, hoje, creiamos e beijemos o Filho, para que Ele não se indigne. Todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo e se arrependem dos seus pecados são salvos gratuitamente, por graça. Sétimo, essa verdade traz santificação. Uma vez que nós cremos nessa verdade, nos arrependemos, nós precisamos abandonar o pecado. Mas nós precisamos fazer algo a mais, irmãos. Nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Deus tem pelo pecado. Barth escreveu o seguinte: a ira de Deus é o protesto contra a existência e o modo de ser do mundo, e está inscrita em toda parte e acima de tudo, e persiste contra nós enquanto este protesto não for também o nosso próprio protesto. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente abandonar as práticas pecaminosas, mas é odiar o pecado. É odiar as práticas pecaminosas. É odiar os pensamentos e as cobiças e os desejos pecaminosos. É odiar não apenas o pecado, mas odiar o prazer que o pecado finge nos dar. Olhemos para a cruz. Olhemos para aquilo que o pecado causou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que causou tanta dor ao nosso amado Senhor e Salvador deve ser odiado por nós. E aqui é um bom antídoto quando você está lutando contra o pecado. Não fica olhando para a tentação, olha para Cristo e o que Ele sofreu. Olhemos para a cruz, aquilo que o pecado causou ao Senhor. E aquilo que causou tanta dor deve ser odiado. Não por medo, não é medo. Não estou falando em medo, mas por amor. Amor àquele que deu a vida por seus amigos. Amor por amar aquilo que Deus ama. E odiar aquilo que Deus odeia. E essa é a
é uma descrição do que é santificação. Santidade, perdão. Santificação é obra do Espírito Santo. Amar o que Deus ama, odiar o que Ele odeia. Consideremos o amor e o ódio de Deus. Para com os ímpios, ódio, mas para conosco, amor, se permanecermos na sua benignidade. Senão também seremos cortados. Parafraseando Paulo em Romanos 11. Última aplicação. Essa verdade, meus irmãos, traz consolo. Somente compreendendo a nossa necessidade do Evangelho é que nós seremos de fato conduzidos ao arrependimento, à admiração, ao amor e à gratidão, que por fim vão nos conduzir ao viver a nossa vida aqui como um pecador, como pecadores, mas como pecadores salvos pela graça. Nós vamos lutar com o pecado até a morte, mas nós fomos salvos pela graça. Nós fomos salvos pelo amor de Deus. Precisamos da graça de Deus que satisfaz a sua ira e que satisfez, aliás, a sua ira em Cristo Jesus. Nós não tínhamos direito a nada, a não ser punição. Mas Cristo foi castigado em nosso lugar, porque o Pai nos reconciliou com Ele mesmo, através de Cristo. E nos reconciliou de tal maneira que Paulo vai dizer em Romanos 5 que agora temos paz com Deus. E nos reconciliou de tal maneira que Paulo vai dizer em Efésios 2 que agora nós somos 1 e 2 filhos de Deus, adotados em Cristo, chamados à mesa do Senhor, fazendo-nos, como Paulo diz em Romanos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Somente quando nós compreendermos isso, então nós vamos entender o imensurável amor de Deus, que amou primeiro pecadores miseráveis como nós. E assim, meus irmãos, eu afirmo, nenhuma das nossas angústias poderá roubar de nós essa alegria. Todas as nossas demais alegrias podem ser roubadas de alguma forma, mas essa alegria jamais poderá ser roubada. E ouso dizer mais, nenhuma das nossas angústias poderá roubar o devido louvor que o Senhor é digno de receber dos nossos lábios. Jesus Cristo morreu em nosso favor para satisfazer a ira divina e nos conceder a vida eterna. E a vida eterna, meus irmãos, é esta: conhecer o Pai, por único Deus e verdadeiro, e o seu Filho que Ele enviou, Jesus Cristo. Que Deus seja misericordioso conosco, em nome de Cristo Jesus. Fiquemos em pé. Curve a sua cabeça. Senhor, não há muito o que falar depois de tudo que foi dito. Nós pedimos, Senhor, a Ti. Primeiro te agradecemos, porque Tu revelaste a nós a Tua verdade, revelaste a nós a justiça que vem de Ti por meio de Cristo, e revelaste o porquê que nós precisávamos disso, porque sem Cristo nós estávamos debaixo da Tua ira, da Tua justa e santa ira. Senhor, que isso fique guardado em nossos corações, para que cresça em nós o amor, a dedicação, a gratidão, a ação de graças, independente daquilo que nós estivermos passando ou vivendo. E para que também nós possamos viver neste mundo mau e caído, até que ele seja redimido como nós fomos, de maneira digna, odiando com todas as nossas forças aquilo que Tu odeias, odiando e desprezando e fugindo daquelas coisas que Tu odeia tanto, que puniu o Teu Filho, nosso Senhor, até a morte por causa delas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de modo digno do Teu chamado. Ajuda-nos a compreender a Tua graça e o Teu amor, aprendendo sobre a Tua ira e a Tua justiça. Ajuda-nos
a confiar única e exclusivamente na suficiência do mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.